Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 6 de abril. Tudo bem com vocês? Minha voz, minha vida, com a Ana Seton. Bom dia, Bia. Oi, Sandra. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Rosa. E aí, Mauro? Tudo bem com vocês? Escutem a voz dessa mulher. Vai, sensacional. Bom dia, Ana Tereza. Oi, Natasha. A Natasha, siga um exagero sincero. É muito legal. Bom dia, Luciana. Oi, Clayton, como é que vai? Oi, Márcia. A voz dessa mulher é algo. Ana Seton, eu sigo ela no Face. Ela tá sempre tocando violão. É impressionante, assim. Oi, Diego. Diego, tu conhece a Ana? Ana Seton? Tu que é músico. Bom dia, Cris. Bom dia, Maria. Oi, Gorete. Ela é maravilhosa. Muito bem. Então vamos lá, mais um dia com Despertando com Dharma, indo aos pouquinhos. Tem uma outra dela que eu acho, não é dela, óbvio, que ela interpreta, que é Natural Boy. Bom dia, Karen. Bom dia, Úrsula, Fê, Jonathan. Natural Boy é um clássico, né, gente? Oi, Marisa. É, né, Diego? Pá. Olha só, olha essa. Essa música eu gosto na voz do Vinícius também. Vai ser sensacional. Eu ficaria horas. Então é isso. Essa é Natural Boy. Tem versões em português dela também, com Caetano Veloso, com Ney Matogrosso. Tem a versão com Vinícius de Moraes, com Toquinho. E essa então é a versão original, né, em inglês, com Ana Seton. A gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama, e ele está tentando nos mostrar assim, os caminhos. O bacana disso, assim, ó, que o budismo, ele é uma fonte inesgotável, assim, de estudo, né? E se vocês pegarem hoje os livros que tem, os livros contemporâneos, eu não sei se tem outra palavra que seja de autoajuda, mas não estou depreciando, estou falando dos livros que podem nos ajudar a ser alguém melhor, assim. E esses contextos, a grande maioria, eles estão baseados nesses contextos budistas, assim. Então eles modernizaram, que foi uma grande sacada, né? Muito inteligente dos psicólogos e que fizeram essa jogada, assim. Eles modernizaram essa fala, né, do budismo e trouxeram para esse nosso mundo digerível, assim, para a gente possa entender um pouquinho, né? Então eu estava agora mesmo vendo uma live, e que justamente isso, eu falava sobre o contexto, assim, de como atingir os pontos de quebra de crenças, né? E era nitidamente budista, assim, nitidamente, podia apontar em sânscrito as palavras que a pessoa estava falando ali. Então é muito bacana isso, de ver esse mundo contemporâneo aplicando o budismo, mas numa fala modernizada, né? E é assim que tem que ser. Senão o budismo ele cai num mundo que não vai servir para muita coisa. Se a gente ficar preso simplesmente ao estudo do budismo clássico, né? Esse, então, a gente pode chamar que é o Dharma Light, tá? Tem o Dharma autêntico, tá? E tem o Dharma Light, né? O Dharma autêntico a gente estuda os ensinamentos já direto, né? E aí a gente parou por aqui, mais ou menos, ó. As palavras do Dalai Lama, vamos só voltar um parágrafo aqui para poder entender. Para superar esse tipo de apatia e gerar dedicação e entusiasmo, com o objetivo de dominar estados mentais ou comportamentos negativos, ele estava falando sobre comportamentos negativos ontem. Mais uma vez eu creio que o método mais eficaz e talvez a única solução
é a constante conscientização dos efeitos destrutivos do comportamento negativo. Pode ser preciso que nos lembremos repetidas vezes desses efeitos destrutivos. Alguém aqui discorda que que ter pensamentos negativos pode acabar com a nossa vida? Ou eu ouvi pessoas que dizem, mas pensamento positivo, a gente fala em energia, né? As pessoas acham que energia é só coisa de sei lá, né? Vocês não concordam que se a gente pensar positivo, se a gente tiver uma atitude positiva frente à vida, por mais difícil que seja, muitas vezes, a nossa vida vai se conduzir para uma forma, para hábitos mais saudáveis, e ela vai se desenrolar, vai destravar, né? E parece óbvio, né? Se tu tiver pensamentos negativos o tempo todo, o que tu vai atrair? Tu vai atrair coisas negativas. Vou oferecer 2 caminhos para vocês. 2 caminhos assim, ó, vou na lata, assim, ó. Está acontecendo, autocompaixão, tá? Que é a mentoria de autocompaixão que eu estou realizando com o pessoal. É individual, é personalizada. É para justamente destravar isso. O outro caminho, procurem a Ruby, ela está aí no chat agora, na live. Ela está desenvolvendo um projeto sobre pensamentos positivos, né, levados à prosperidade e abundância. Um baita projeto. Também individual, também personalizado. Então, 2 caminhos, assim, ó, autocompaixão, gerar autocompaixão e trabalhar esses pensamentos, né? Os teus pensamentos levam aos teus resultados. Os teus pensamentos levam aos teus resultados. Então, que pensamento tu está tendo agora? A Gorete aí, ó, doutora Maria Gorete fará comigo autocompaixão. Então tá aí, tem 2 oportunidades aqui, nesse chat aqui agora. Aí a Rúbia tá ali, levantou a mão, Caminho da Prosperidade se chama. Gente, é isso, mas tem que trabalhar. Os teus pensamentos levam aos teus resultados. Que pensamento tu está tendo agora? As palavras do Dalai Lama pareciam verdadeiras. Mas eu, na qualidade de psiquiatra, então diz o Howard, né, tinha uma percepção aguçada de como alguns modos de pensar e comportamentos negativos podem se tornar firmemente entrincheirados. De como para algumas pessoas é difícil mudar. Eu sei. Partindo do pressuposto de que havia complexos fatores psicodinâmicos em jogo. Eu havia passado horas incontáveis a examinar e dissecar a resistência dos pacientes à mudança. Com esse problema em mente, perguntei-lhe: gente, é claro que tem gente que teve uma vida que pode ser que os pensamentos negativos sejam quase que, se tu arranca metade do que é a pessoa, assim, né? Deve ser muito difícil. Isso é um trabalho que não deve ser fácil. Mas tudo é impermanente. Como tudo é impermanente, a gente pode mudar. A gente pode mudar sim a nossa vida. A gente vai continuar tendo problemas? Vamos continuar tendo problemas. O passado vai continuar existindo? Vai continuar existindo. Mas como eu olho para o passado, vai determinar como será o meu futuro. Vocês querem saber como é que será a vida de vocês hoje? Já falei isso, né? Como é que será a vida de vocês amanhã, no futuro e tudo mais? Se observem hoje. Observem agora. Esses hábitos e padrões que vocês estão fazendo é o futuro. Não vai ser diferente. Não é o que tu está pensando, é exatamente o que tu está fazendo agora. Esse é o teu futuro. Então, se ele não está legal, corra fazer. Né? Tem mentoria de autocompaixão, mentoria com a Rúbia sobre a prosperidade. Então, tá aí, gente. Tem outras também, né? Mas a gente vai oferecer o nosso produto. Por que não? A gente acredita. As pessoas costumam querer promover mudanças positivas na vida, dedicar-se a comportamentos mais saudáveis e assim por diante. Mas às vezes parece simplesmente que há uma espécie de inércia ou resistência. Como o senhor explicaria por que isso ocorre? Olha a resposta da Dalai Lama. É muito fácil, começou ele a falar com despreocupação. Fácil, disse o Howard. É, porque nós simplesmente nos habituamos ou nos acostumamos a fazer as coisas de um certo modo. E então é como se fôssemos mimados. Eu digo isso em aula sempre, lembra, gente? Meus alunos aí, minhas alunas, os mimadinhos. A gente é muito mimadinho. Fazendo só aquilo que gostamos de fazer, que estamos acostumados a fazer. Mas como podemos superar isso? Usando o desenvolvimento de hábitos em nosso benefício. Através da familiaridade constante, podemos decididamente estabelecer novos modelos de comportamento. Então essa frase aqui é fundamental. Através da familiaridade constante, estabelecer novos modelos de comportamento. Se tu não te conhece, tu não tem como mudar.
como é que eu vou me conhecer? Mindfulness, né? Então, atenção plena, ou sati em sânscrito. Então, tu vai ter atenção plena, mas tu tem que saber exatamente como fazer a prática de atenção plena. Então, tu tá fazendo a prática de meditação, tu tá em atenção plena durante o dia e a prática formal. Tu vai começar a observar todos aqueles teus hábitos que surgem. Tu vai nomear esses hábitos, tem técnica para isso. Então, tu vai nomear esses hábitos, tu vai estabelecer contato com eles, tu vai perceber, e aí tu vai aplicar os antídotos para isso, que a gente explica, ensina na meditação, né? Então, se acostumar a ter familiaridade. Meditação, gente, é familiarização com os nossos próprios pensamentos e emoções. Eu me familiarizo com ele. Eu convido a mim mesmo para sentar numa mesa de bar e tomar um café. É eu e minha mente. E esse eu é a própria mente. Entendeu? Mas a gente cria uma dissociação dessa mente em algum momento. Em algum momento das nossas vidas a gente cria essa dissociação achando que é dual. Achando que existe eu e existe uma mente. Mas só que eu não conheço a minha mente. É incrível porque é como se passasse um vizinho assim, né, e tu nunca mal e mal cumprimentasse ele, vizinho de porta, assim, de apartamento, de casa, né, e tu não sabe nada sobre a vida dele, não sabe quantos filhos ele tem, não sabe se ele tem filho, se é, né, o que ele come, o que ele gosta, para que ele torce, tu não sabe nada dele, tu só sabe que ele passa por ali e tu cumprimenta. E a gente lida assim com a nossa mente. A gente não tem nenhuma familiarização, intimidade com a nossa própria mente. Então a meditação faz com que a gente convide a mente para tomar um café, assim. Um café à tarde, num barzinho. E aí a gente começa a conversar. E começa a ficar impressionado, né? É isso que é a meditação. Tá? Esse encontro conosco. Em Dharamsala, eu geralmente acordo e começo meu dia às 13h30. Apesar de que aqui no Arizona, eu estava acordando às 4h30. Isso o Dalai Lama falando, né? Aqui tem 1 hora a mais para dormir, disse ele com uma risada. No início é preciso um pouco de esforço para a pessoa se acostumar a isso. Já pensaram, o Dalai Lama acorda às 13h30 da manhã para praticar. Eu já tinha lido isso, ele pratica até às 7h30 mais ou menos. Faz as práticas de mantras, né, de orações e de meditação. Das 13h30 às 7h30. Não é brincadeira. Mas depois de alguns meses, tudo passa a ser uma rotina fixa e não é preciso fazer nenhum esforço especial. Portanto, mesmo que fôssemos dormir tarde, poderia haver uma tendência a querer mais alguns minutos de sono, mas ainda acordamos às 13h30 sem ter que prestar atenção especial a isso. É assim, né? Podemos nos levantar e cumprir as práticas diárias. Isso se deve à força do hábito. Desse modo, através do esforço constante, creio que podemos dominar qualquer forma de condicionamento negativo e promover mudanças positivas na nossa vida. Mas ainda precisamos nos conscientizar de que a mudança genuína não acontece da noite para o dia. É preciso disciplina e determinação, gente. Se não houver disciplina e determinação, nada na vida funciona. Ora, por exemplo, no meu próprio caso, creio que se eu comparar meu estado mental normal de hoje com o de 20 ou 30 anos atrás, a diferença é grande. No entanto, cheguei a essa diferença passo a passo. Comecei a aprender o budismo por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Mas naquela época eu não senti o menor interesse pelos ensinamentos budistas, deu uma risada. Imagina, uma criança. Apesar de ser chamado de reencarnação suprema. Creio que foi só quando estava com uns 16 anos que realmente comecei a sentir alguma seriedade com relação ao budismo. E tentei começar a praticar a sério. Tem um outro também, um outro mestre, o Manjur. Muitos de vocês conhecem. Aqui, ó, esse. Conhece? O Manjur Rinpoche, ele é bem novinho, ele é mais novo que eu. E ele também é um Rinpoche, enfim, o pai dele é Rinpoche, o tio é Rinpoche, o irmão é Rinpoche, a família toda é Rinpoche. E ele fala a real, assim, né? Ele dá a real que ele odiava aquilo. Ele nasceu num berço budista, né, tradicional, e herdou tudo aquilo, e ele fugia. Ele tinha que meditar, ele simplesmente vazava, né? Vazava total, assim. Então ele conta os movimentos dele. Eu tenho vários livros dele. Ele tem vários publicados, nem sei. Ah, é da Lúcia da Letra, ó. A mãe a Ana Teresa tá aí. A mãe do Vitor Barreto, da Lúcia da Letra, tá presente. Então, procurem. É muito bom, assim, muito bom, muito bom.
A Carolina conheceu ele pessoalmente, uma palestra em São Paulo, acho que foi. Creio que foi só quando estava com os 16 anos que realmente comecei a sentir alguma seriedade com relação ao budismo e tentei a começar a prática a sério. Então, ao longo de muitos anos, comecei a desenvolver uma profunda estima pelos princípios budistas e práticas, que a princípio me pareciam extremamente impossíveis e quase antinaturais. Passaram a ser muito mais naturais, de fácil interação. Então imagina se o Dalai Lama, que está no contexto dele, budista, né, nasce naquilo, né, e ainda acha impossível e quase antinatural, imagina para nós. Né? Isso ocorreu em decorrência da familiarização gradativa. Naturalmente, esse processo levou mais de 40 anos. Estavam vendo? Então, quem está com pressa aí. Quanto tempo vai durar o curso de meditação? Eu perco muito aluno por causa disso. Eu disse, bora, a vida inteira. Tu começa agora comigo, tu tem, né, quanto eu durar, tu está no curso. Mas como assim? Sim, a não ser que tu te ilumine, a não ser que tu seja um Buda. Né? Todos somos, mas quantos vocês conhecem que despertaram? Então, né? Quanto dura um curso de meditação, de toda a vida, gente? Daí tem alguém te orientando ali, enquanto ele está servindo para te orientar, tá bom. Se ele não serve mais, tu procura outro mestre. Entendeu? É assim, a gente vai tendo, a gente tem uma fixação no mestre, e esse mestre abre um portal. E quando vocês encontrarem alguém que seja mestre para vocês, seja um instrutor de meditação, seja um lama, seja um monge, seja um preceitado, seja alguém que vocês se identificam, se agarrem. Se agarrem porque é raro. É raríssimo. Se agarrem, se joguem na bainha dele e bebam tudo que vocês puderem beber. Se puder participar de todos os cursos, lives que a pessoa puder oferecer, vai. Porque esse ser está à disposição naquele momento. E aí houve uma fixação, houve uma relação, uma ponte, né? E essa ponte ela não dura para sempre. Ela tem um momento que ela começa a se desfazer e tu vai para outro. E isso é natural. E alguns momentos dura para sempre. Eu tenho minhas pontes que eu mantenho desde que iniciei o budismo. Desde que iniciei. Todos os dias eu presto homenagem, tomo refúgio. Todos os dias. Há anos. Portanto, veja só, no fundo, o desenvolvimento mental demora. Se alguém disser que depois de muitos anos de dificuldades as coisas mudaram, posso levar isso a sério. Há uma possibilidade maior de que as mudanças sejam genuínas e duradouras. Se alguém disser que depois de um curto período, digamos 2 anos, houve uma grande transformação, considero isso pouco realista. Embora seja inquestionável que a abordagem do Dalai Lama à mudança era razoável, havia uma questão que parecia precisar ser sanada. Claro que eu não estou discordando do Dalai Lama, é óbvio, né? Mas o Dalai Lama está vendo as transformações dentro de um contexto do Dharma autêntico, né? Que tu pratica os rituais, que tu pratica todos as escalas possíveis dentro do budismo. Eu acho que estou aplicando o Dharma Light, o Dharma Light, assim, né? Essa é uma humilde opinião. As pequenas transformações, porque as transformações dependem da bolha em que a pessoa está, da faixa que a pessoa está. Então, o budismo ele tem que ser meio que um remédio conforme... Não adianta tu querer aplicar quimioterapia para quem está com dor de cabeça, entendeu? Então, tu vai dar o remédio que a pessoa precisa. Então, por isso que às vezes eu separo os cursos, separo as coisas assim, porque é aquilo que a pessoa vai alcançar. Não é uma questão de intelectualidade, é uma questão de momento. Então, ela alcança aquilo. Tu chegar e tentar fazer com que a pessoa beba água no hidrante é impossível. Ela vai se afogar, entendeu? Então a gente separa os ensinamentos, separa as complexidades, separa tudo. E vai dando. E a pessoa vai se fortalecendo e indo, né? Então eu já não considero pouco realista. Eu acho que sim, a pessoa em 2 anos sim muda, né? Imagina ela poder mudar um pouco a sua vida, já ter um outro olhar, um olhar de humanidade compartilhada, de autobondade. Isso já faz toda a diferença. Toda a diferença. Bem, o Senhor mencionou a necessidade de um alto nível de entusiasmo e determinação para transformar a mente, para realizar mudanças positivas. Entretanto, ao mesmo tempo, reconhecemos que a mudança genuína ocorre devagar e pode demorar muito, observei.
Quando a mudança se processa com tanta lentidão, é fácil que a pessoa perca o estímulo. O senhor nunca se sentiu desanimado pelo ritmo lento do progresso em relação à sua prática espiritual ou se sentiu desencorajado em outras áreas da sua vida? Sim, sem dúvida, respondeu ele. Boa, excelente pergunta. Todo mundo se sente desencorajado. E como o senhor lida com isso? Perguntei. No que diz respeito à minha própria prática espiritual, se deparo com algum obstáculo ou problema, considero útil tomar distância e adotar a perspectiva de longo prazo, em vez de curto prazo. Nesse sentido, na minha opinião, refletir sobre um poema específico me dá coragem e ajuda a sustentar a minha determinação. Enquanto existir espaço, enquanto persistirem os seres sencientes, que eu também viva, para dissipar as desgraças do mundo. Esse é o voto do Bodhisattva, que ele tá se referindo. Tá? Então, o Bodhisattva, né, é o herói da mente, assim, o herói, de alguma forma, que fez o voto de não se libertar totalmente enquanto outros seres não tiverem sido libertos. É como tu atingir a outra margem e ver que tem pessoas ainda dentro do rio e tu simplesmente vira as costas. Não, o Bodhisattva não vira as costas. Ele está na outra margem, mas ele puxa as pessoas que estão dentro do rio ainda. Mas a questão é a seguinte, nunca houve uma outra margem. Paragate, Parasangate, nunca houve essa margem. Na verdade, a gente sempre esteve na margem, né? Nunca houve um rio ali. A gente que faz essa coisa, essa ilusão, assim, né? Gati, Gati, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Porém, no que diz respeito à liberdade do Tibete, se eu recorrer a esse tipo de crença, a esses versos, a estar preparado para esperar por eras a fio, enquanto existir o espaço e assim por diante, creio que estarei sendo tolo. Neste caso, precisamos nos envolver de modo mais imediato ou ativo. É claro que nessa situação a luta pela liberdade, quando reflito sobre os 14 ou 15 anos de esforços por negociações sem nenhum resultado, quando penso nos quase 15 anos de fracasso, surge em mim uma certa impaciência e frustração. Mas essa sensação de frustração não me desanima a ponto de perder a esperança. Ele está se referindo ao Tibete, né? Mas o que exatamente impede de perder a esperança? Perguntei, forçando um pouco mais a questão. Mesmo na situação do Tibete, creio que encarar a situação a partir de uma perspectiva mais ampla pode decididamente ser útil. Por exemplo, se eu encarar a situação dentro do Tibete a partir de uma perspectiva estreita, concentrando minha atenção exclusivamente naquilo, a situação parece quase desesperadora. No entanto, se eu adotar uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva mundial, verei uma situação internacional na qual sistemas comunistas e totalitários inteiros estão entrando em colapso, na qual até mesmo na China há um movimento democrático. E a moral dos tibetanos continua alto, por isso não desisto. Vamos parar por aqui, que amanhã a gente entra no outro parágrafo. Para a gente poder fazer uma praticazinha de alguns minutinhos antes das 7 ainda. Então é isso, a gente falou sobre mudança de comportamento, né? E eu dei 2 oportunidades para vocês que estão acontecendo, né? Então eu estou com as mentorias de meditação, mentoria sobre budismo, né? Especificamente, e a mentoria sobre autocompaixão. E ainda tem a mentoria da Rúbia, também todas são personalidades individuais, pode ser presencial ou online, né? Presencial lá no tal, e a Rúbia está com a mentoria de prosperidade como caminho ou no caminho. Né? Então são mudanças, são formas de mudanças de comportamento que a gente está ajudando vocês, assim, como eu disse, se encontrarem aquele que vocês se identifiquem como sendo aquele mestre no momento para vocês, aquela pessoa que vai conseguir trazer esse tipo de resultado, se agarrem, porque tudo é impermanente, né? Tudo é impermanente. Se agarrem nesse momento. Façam todos os esforços possíveis, ok? Então se coloquem numa posição natural, tá? Mas totalmente confortável. Para quem está deitado ainda, deitado, simplesmente permaneçam, mas atentos, os olhos semiabertos para ficarem mais vigilantes. Quem está sentado, já os sentados, apenas desencosta a cadeira, diminua os ruídos agora, os movimentos, os ruídos internos. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca um suspiro. Mais de uma vez, se precisarem. Façam essa respiração
liberando toda essa energia da ocitocina no seu corpo. Uma inspiração profunda pelas narinas. Veja como é bom simplesmente respirar. Um ato simples. Esse é o início da estabilidade. A gente pode fazer para qualquer situação da nossa vida, para quem vai começar a trabalhar agora em qualquer área, em qualquer atividade. Apenas façam essa descontração do corpo. Observe que partes do corpo estão tensas, soltem, soltem, soltem cada vez mais. Fiquem atentos aos órgãos dos sentidos, ouvindo tudo à sua volta, vendo, sentindo o ar na pele, no tato, através do tato, qualquer cheiro que surja, gosto. Deixem que todos os seus sentidos estejam ativos. Percebam que imediatamente, quando a gente se coloca na postura de meditação, os nossos batimentos cardíacos diminuem, a nossa respiração se torna sutil, cada vez mais sutil, a ponto de conseguir observar o ar entrando nas narinas, enchendo o nosso pulmão, nosso abdômen, o ar saindo, fazendo com que a gente descontraia cada vez mais. Vocês vão ter uma tarefa para hoje de estarem extremamente atentos durante todo o dia de hoje. Lembrem disso. De estarem atentos a qualquer situação que surja e que de repente vocês percebam que estejam com algum pensamento negativo. Quando o pensamento negativo surgir, imediatamente vocês se darão conta e dirão: olha um pensamento negativo surgindo. E nomeie esse pensamento. Pode ser medo, pode ser inveja, ciúmes, raiva, frustração. Um pensamento mais composto, como eu não vou conseguir, eu sou um fracassada. Qualquer pensamento, único ou composto que surgir, na hora que surgir, não entrem na historinha dele e apenas digam para si mesmo: olha o pensamento surgindo, o pensamento negativo surgindo, e nomeiem. É como pegar uma criança fazendo alguma arte. Imediatamente ela para. Jogue luz sobre esse pensamento negativo. Não fique ruminando quando encontrar esse pensamento negativo hoje ao longo do dia. Não crie histórias, não crie textos com ele. Apenas nomeie, dê um sorriso e solte. Não tente justificar, não tente achar desculpas ou justificativas para que ele exista, porque ele se transforma, ele aumenta. Então façam esse voto de quando surgir esse pensamento, imediatamente nomeia e solta.
Quem quiser pode contar quantos pensamentos negativos tem durante o dia, pode anotar. Tu vai te surpreender. Faça uma inspiração profunda novamente. E soltem, liberando todo o corpo, espreguiçando, gerando um pouco agora da adrenalina, endorfina no corpo. Se preparando para o dia, para terça-feira. E vamos lá. Estão aí, gente, as oportunidades. A gente pode fazer do nosso dia o melhor possível. Vai ter problema? Vai. Mas é como a gente encara os problemas, tá bem? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, atinjam a todos os seres sencientes. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, tá bem? Um bom dia!